Essa é a quarta aula da disciplina de análise de risco e crédito. Essa é a última aula do dia de hoje. Eu, professor Denise, o professor Diego. Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula. Então, essa é a disciplina de análise de risco e de crédito, teleaula 04. Eu, professora formadora Denise Tom Tiussi, e o professor assistente Diego Dorabialo Oliveira. Na aula de hoje, nós vamos conhecer os mecanismos de controle para análise financeira, desenvolver uma análise financeira empresarial prática, discutir os controles de mitigação sobre investimentos. Então, vamos começar com os mecanismos de controle e controles de mitigação? Sobre isso, a gente vai partir da pergunta de partida a respeito de risco. Nossa pergunta é: o que é risco? Podemos entender risco como resultado da interação entre a probabilidade da ocorrência de um determinado evento aleatório, futuro, e que, independente da vontade humana, juntamente com o impacto resultante da sua realização, ou seja, como determinado evento vai nos afetar caso venha a se concretizar. Nesse caso, o risco se configura como algo que nós não podemos evitar, né? O texto foi bem claro. Além da vontade humana. Então é algo que possa te afetar negativamente, porém que você não tenha como evitar o seu acontecimento. Gente, o risco sempre vai estar ligado a algo negativo. Você não tem o risco de ganhar. A gente vai diferenciar o negativo do positivo, sempre vai utilizar as palavras risco e chance. Quando você está falando de uma coisa positiva, você vai falar chance. Você tem a chance de ganhar uma coisa positiva. E quando a gente está falando de algo negativo, a gente está usando a palavra risco. O risco é aquela possibilidade de acontecer algo negativo, como a gente comentou, independente da vontade humana, mas que você deve tentar controlar. Falando então da relação existente entre as variáveis risco e retorno. É imprescindível saber a quais riscos estamos expostos ao realizar qualquer atividade. Sempre que buscamos algo, o fazemos para atingir um objetivo. Porém, é preciso avaliar se é viável correr o risco para obter o resultado esperado. Normalmente, quanto maior o risco, maior o ganho esperado. Ou seja, quanto maior a experiência de lucro, quanto maior a expectativa de lucro, maior o prejuízo possível. Existe sim uma relação diretamente proporcional entre risco e retorno. Isso porque você só vai aceitar assumir um risco maior quando isso estiver embutido em uma promessa de um retorno também maior. Você nunca vai aceitar um risco muito alto se ele não tiver essa atratividade de um retorno muito alto. Por isso, aquele negócio que tem risco alto e baixo retorno já é o que você totalmente ignora na sua análise financeira. Você vai analisar financeiramente opções de risco alto, retorno alto, e de risco baixo, retorno baixo. Exatamente, professora. Porque você vai correr um risco alto se o retorno não compensa. Então, se o retorno é muito baixo, você certamente vai aplicar o seu dinheiro em alguma operação mais segura, mais conservadora e que vai te dar um retorno baixo também. Porém, essa é a característica do mercado. Uma operação segura normalmente tem um retorno baixo e uma operação com risco alto tende a te rentabilizar um retorno muito maior. Nós estamos falando de crédito desde o começo da aula. Então vamos imaginar que você vai emprestar uma grande quantidade de dinheiro ou você no seu comércio vai disponibilizar que uma grande parte da sua venda seja feita a prazo. Se você não cobrar um juros adequado ou se o retorno por esse empréstimo for muito baixo, você está correndo um risco desnecessário. Você sempre tem que avaliar qual é o risco, qual o tamanho do risco. Então, se isso aqui der errado, qual vai ser o prejuízo, qual vai ser o impacto que eu vou sofrer? E se der certo, quanto que eu vou ganhar? Você nunca pode ter uma relação onde o teu ganho vai ser menor do que o teu prejuízo. Se você está arriscando muito para ganhar muito pouco, então você tem que rever essa política de crédito porque alguma coisa aí está errada. Nós temos um desenho para tentar ilustrar isso. Vamos ao slide? Aqui nesse slide vai tratar também de risco e retorno. Aqui desse lado a gente tem o retorno esperado. Já aqui embaixo a gente tem o risco esperado. Gente, podem existir pontos em todos os lugares neste gráfico. A gente pode ter aqui, ó, um retorno esperado com baixo risco, um retorno esperado bastante alto, né? Olha como ele está alto, ó.
Se você pegar numa escala, ele está bastante alto em relação ao retorno esperado. E o risco está relativamente baixo. Agora, esse ponto aqui no gráfico é um ponto bastante difícil de se alcançar. Se você tem a opção de um retorno muito alto com um risco muito baixo, você está no melhor dos mundos. Mas na vida real, poucas vezes você vai estar nessa situação. Por outro lado, a gente poderia sim ter um negócio que tem um risco muito alto. Olha aqui o risco, ó. O risco a gente conta aqui. Olha como ele está alto. O risco está alto e o retorno está relativamente baixo. Olha o retorno aqui como está baixo. Agora, esse ponto, apesar dele acontecer na vida real, ele pode existir um investimento assim, você se arrisca muito com a possibilidade de ter um retorno baixo, esse é uma opção que você deve recusar. Então, na gama do que você pretende analisar, do que você deve analisar quando você está trabalhando na relação risco-retorno, a gente vai ter sempre um comportamento similar a este gráfico. Essa relação aqui, ó, uma diretamente proporcional, uma ascendente. Pouco risco, pouco retorno. À medida que vai aumentando o risco, vai aumentando o retorno. Tá? Então aqui, por exemplo, nesse momento, nessa posição aqui do gráfico, você tem o menor risco e menor retorno potencial. Já nessa posição assim do gráfico, você vai ter aqui, ó, maior risco e maior retorno potencial. Então é muito importante compreender essa relação diretamente proporcional, que vai aumentar. Quanto maior o risco, maior o retorno. Outro tópico que a gente vai discutir hoje é a mitigação do risco. Professor, o que é mitigação de risco? Então, mitigação de risco é o que fazer para diminuir a chance de determinado evento ocorrer e o que fazer caso o evento ocorra. Pode-se, por exemplo, fazer um seguro de casa, de carro, de vida, de saúde, etc., para se prevenir caso ocorra algo que, apesar de não ser inesperado, afinal de contas, você fez o seguro porque sabia dessa possibilidade, é inoportuno. Gente, mitigação é uma palavra que a gente usa quando a gente vai tratar de juros, de riscos, perdão, para dizer gerenciar. E gerenciar no sentido de minimizar. Então, como você pode gerenciar o risco? Você tem que tentar se proteger dele. O risco, a gente não consegue controlar a ocorrência dele. Você não controla se você vai, a sua casa pegar fogo ou não. Mas você consegue controlar o que você vai fazer se a sua casa pegar fogo. Por exemplo, você pode ter um extintor de incêndio. Você pode ter o número dos bombeiros anotados. E você pode ter um seguro para sua casa, caso ela queime. Esses são diferentes níveis de mitigação, à medida que você se protege cada vez mais de uma maneira mais eficiente. Tá? Isso funciona também para o seu negócio. A gente discutiu na aula 3, a aula anterior, a respeito do que significa o cartão de crédito para a empresa que faz vendas a prazo. A venda a prazo por cartão de crédito é uma maneira de mitigar risco para a loja. A loja deixa de tomar o risco para si, ela como gestora do risco, que é o que ela faz quando ela faz uma análise de cadastro e oferece o crédito ela mesma, e ela vai tentar terceirizar esse risco para a empresa do cartão de crédito, e com isso ela vai estar disposta a pagar aí um preço por isso. O professor comentou em torno de 5%, depende do contrato da loja com a empresa do cartão, e ela vai tentar mitigar o risco dela desse jeito. Ela vai colocar uma redução no seu lucro, que ela está dividindo parte do seu lucro com a empresa do cartão, mas ela está minimizando o seu risco numa situação bem pequena. Ela só vai deixar de receber isso praticamente se o cartão falir ou se entrar numa situação muito difícil, que é uma coisa bem rara. É mais fácil que eu tenha dificuldade de pagar uma conta e atrás do que o banco tenha dificuldade de pagar uma coisa para a loja e atrás a fatura do cartão de crédito, do pagamento, né, do banco em relação ao crédito. É isso, professor? É isso mesmo. Apenas dando um exemplo bem bobo quanto à mitigação de risco, que nem a gente falou no slide anterior, risco é alguma coisa que você não pode controlar. Mas, como a gente falou agora, é algo que você sabe que pode acontecer, apesar de você não poder controlar. Então, nós podemos dizer que você corre o risco de, quando sair na rua, se molhar porque começou a chover. Você não tem como controlar a chuva, mas você tem como mitigar esse risco levando um guarda-chuva, por exemplo. Dessa forma, você evita que a chuva te prejudique. Então, apesar de você não poder controlar a chuva, você pode mitigar esse risco. Ótimo, eu queria continuar, então, a explorar um pouco mais esse exemplo que o professor deu. Mitigar o risco envolve alguns inconvenientes. Se não choveu, você carregou aquele guarda-chuva o tempo todo à toa. E é verdade, mitigar o risco, às vezes as pessoas não fazem porque é inconveniente.
Vamos voltar ao exemplo do cartão de crédito. Às vezes, a pessoa que tem um comércio pequeno, que conhece os seus clientes, ela prefere vender com crédito direto ao cliente ao invés de usar cartão de crédito, porque ela não está disposta a pagar aqueles 5% que ela tem que pagar para a empresa do cartão e que para ela é inconveniente, que diminui o lucro dela das vendas de alguma maneira. Então, você tem que compreender, mitigar o risco é uma escolha de gerenciar o seu risco, mas ela não é uma escolha sem custos. Você tem um certo custo ao mitigar, mas a ideia que a gente está tentando passar aqui é que é importante que esse custo de mitigar risco seja menor do que o grande prejuízo que você está evitando se você não estivesse mitigando. Ou seja, o inconveniente de carregar um guarda-chuva é menor do que o inconveniente de ter que chegar no local de trabalho totalmente ensopado porque choveu. A gente pode concordar com isso, né, professor? Com certeza. É. Vamos continuar, então, falar um pouquinho mais sobre mitigação de risco? É traçar estratégias para lidar com a situação desfavorável caso ela ocorra. Bastante simples, né, professor, essa definição? É bastante simples. No nosso exemplo, a sua estratégia seria levar um guarda-chuva. Né? E isso é essa estratégia para lidar com a situação desfavorável. E a situação desfavorável, no nosso exemplo, é a chuva. Caso ela ocorra, pode acontecer, pode não acontecer. Ainda sobre mitigação de risco, na aula passada tratamos sobre o cadastro, que é uma forma de mitigar o risco de crédito. Assim como vimos que as empresas adaptam suas estratégias de crédito conforme o nível de inadimplência, com aumentos ou baixas na taxa de juro ou no fornecimento de crédito propriamente dito. Gente, algumas ferramentas então que você tem para mitigar risco é fazer a análise de cadastro, fazer a ficha cadastral, analisar o cadastro do seu cliente, aumentar ou diminuir a taxa de juros que você está cobrando para parcelar. Por quê? Quando você cobra juros para parcelar, você está desestimulando que o seu cliente peça para comprar a prazo. Você fala assim, você vende a prazo? Vendo. Quanto você cobra? Como que fica a parcela? Eu cobro 10% de juros por mês. É uma política que você está cobrando juros. Antigamente era bastante comum, né? Principalmente quando a gente tinha bastante inflação mês a mês, uma maneira até de proteger o dinheiro mês a mês. Hoje em dia a gente fala muito em vender a prazo sem juros, mas utilizar juros nas parcelas é uma opção se você quiser desestimular a pessoa a vender a prazo e tentar fazer uma forçação, né? Forçar um pouco as pessoas pagarem à vista, porque funciona como uma forma de desconto para quem está pagando à vista. E, professor, esse exemplo dos juros do cartão de crédito, que o banco pode aumentar os juros caso ele se sinta ameaçado, caso ele sinta que existe algum risco maior de inadimplência, ele é um exemplo muito atual. Hoje eu estava lendo o jornal e eu até me assustei com a notícia de que os juros no Brasil, os juros do cartão de crédito, né, no caso, ele superou os 400% ao ano, um recorde que nunca tinha sido atingido antes no Brasil. Ou seja, os bancos eles estão vendo que o cenário econômico não está muito bom, que é provável que eles tenham algum certo aumento de inadimplência, ou seja, eles veem que o cenário está mais arriscado, e eles aumentaram a taxa de juros do cartão de crédito, que já é absurdamente alta, para uma taxa que nunca tinha acontecido antes. Então, hoje em dia, a pessoa que não paga o cartão de crédito, ela vai ter que pagar 400% da dívida ao ano, e esse valor é totalmente fora do normal. Professor, vamos fazer um exercício para a gente ver quanto que é 400% ao ano? Você me ajuda aí na calculadora? Pega aí o Excel. Se eu devo, por exemplo, no cartão R$1.000, fico um ano devendo. Tem lá na minha fatura de cartão, R$1.000 para eu pagar, veio a data de eu pagar, era para eu ter pago em janeiro, R$1.000 na minha fatura de cartão. Aí eu fiquei sem dinheiro, janeiro, fevereiro, março, abril, até o final do ano. Eu tô nesse cenário aí de 400% de juro ao ano e eu só vou conseguir pagar a minha fatura em janeiro do outro ano, porque eu fiquei o ano inteiro enrolando, vou pagar só quando chegar meu 13º, só em janeiro do outro ano. Quanto que esses R$1.000 vão se transformar, professor? Olha, essa sua dívida de R$1.000, se você realmente levar esse um ano para pagar, acho que você não vai ficar numa situação muito boa não, viu, Denise? Não vou ficar esses R$1.000 vão 400%, então digamos sem juros acumulados, eles já de cara viram R$4.000. R$4.000. O valor é 4 vezes maior. Então 400%, gente, significa multiplicar por 4. Dentro de um ano,
a sua dívida vai se multiplicar por 4. Não tem investimento que a gente faça isso, né? Se você pegar o seu dinheiro e dentro de um ano tentar investir, é bastante difícil multiplicar ele por 4 dentro de um ano, né? O dinheiro que a gente investe. Professora, é impossível você achar um investimento que paga 400% ao ano. Isso é mundo da fantasia, gente, não existe. É só cartão de crédito que tem uma taxa desse jeito. Qualquer investimento que você for fazer, você não tem como conseguir 400% ao ano, gente. Se você for, por exemplo, investir na Bolsa de Valores, que é considerado um investimento de alto risco, porque é o mercado de renda variável. Se durante o ano você conseguir de 20% e 30% de rentabilidade, você já conseguiu muita coisa. Não tem como conseguir 400%. É totalmente fora do normal essa taxa. Gente, então o nosso conselho fica aqui, não deva para o cartão, tá? Faça o possível para pagar essa dívida. Se você está devendo para alguém, quite primeiro a dívida do cartão, está muito alta mesmo. Os bancos têm muito poder em cima da gente, inclusive por causa do que a gente está discutindo aqui, porque hoje em dia as lojas não dão mais crédito às pessoas, o crédito foi passado, foi terceirizado principalmente para o banco, na forma do cartão de crédito. Esse plásticozinho substituiu essa análise do crédito que a gente está discutindo, e muitas opções, muitas vezes o que é utilizado hoje em dia é o cartão de crédito, e isso tem um custo. Tanto o lojista abre mão de parte do seu lucro, porque ele paga para a empresa do cartão, mas principalmente você, consumidor que usa o cartão, você vai incorrer em altíssimas taxas de juros se por um acaso atrasar a fatura. Não atrase a fatura, se precisar dever para alguém que não seja para o cartão de crédito, né, professor? Exatamente, professora. E nós temos uma pergunta aqui do Jobson. Ele pergunta se a amortização da dívida seria uma forma de amenizar a inadimplência. Bom, como você amortiza a dívida, você está pagando uma parcela dessa dívida. Então, você realmente está amortizando a dívida, mas se você continua inadimplente, digamos, se você não paga tudo que está em atraso, você continua, né, com essa situação de inadimplência, apenas o volume financeiro que vai ser menor. Então, se você for fazer uma estatística onde você levanta o número de pessoas que estão em inadimplência, apenas a amortização parcial da dívida não vai mudar esse dado. Mas se você for verificar o volume financeiro que está em inadimplência, aí nesse caso uma amortização da dívida realmente vai trazer um resultado positivo nessa informação. E para você, para sua família, é melhor amortizar, se você não tiver condições de pagar tudo, do que não pagar. Pensar em, eu vou juntar tudo para pagar a vista. É melhor pagar agora porque a gente viu o dinheiro no tempo. Quanto mais tempo o dinheiro ficar correndo juros, maior vai ser o rombo. Então, é importante sim tentar amortizar, né? A gente como família tem que tentar pagar as contas, se não conseguir pagar integral, amortizar. Muito obrigada pela participação. Vamos continuar com o slide? Falando ainda de mitigação de risco. Em caso de chuvas fortes que possam prejudicar a plantação, o que fazer para diminuir as perdas? Outro exemplo de chuva aqui, mas não é na cidade, né? Agora. Aquela chuva. A gente teve um exemplo 2 anos atrás, professor, que teve na soja, né? No Mato Grosso, que choveu quase na hora da plantação, na colheita. A colheita, né? Prejudicou muito a plantação. Prejudicou bastante. Gente, o que você pode fazer? Você pode tentar se proteger com alguns seguros. Existem certos seguros que falam, se você não conseguir colher, pelo menos você vai ter um dinheiro suficiente para comprar sementes para a próxima plantação. É um tipo de produto que o banco oferece. Então, você, quando está na situação ali de produtor rural, você pode comprar esse tipo de seguro, você paga para mitigar o seu risco e, se caso aconteça, você está protegido numa situação dessa intempestiva, mas que pode acontecer. Exatamente, o agronegócio é muito sensível ao clima, né? Então, ainda mais as condições que nós trabalhamos hoje, que normalmente o produtor ele precisa, ao financiar a sua produção, parte dessa produção ele já deixa como garantia desse financiamento. Caso venha uma chuva e faça com que ele perca essa colheita, o prejuízo, né, o risco vai ser altíssimo para ele, o impacto desse risco vai ser muito grande. Então, realmente compensa que ele se previna, faça esse seguro, por mais caro que seja, ele, em caso de chuva, ele perde tudo. E caso não chova, ele incorreu naquele pequeno custo para se proteger. Então, é um custo que compensa muito que seja feito. E quanto maior a escala, né, maior a importância de fazer essa mitigação. Às vezes, o pequeno produtor rural, para ele vai ser muito custoso fazer essa mitigação, então ele acaba não comprando esse produto do banco. Mas à medida que o produtor é maior, ele tem mais interesse em se proteger, e isso é natural. Vamos continuar no slide? A gente tem algumas outras perguntas. Como se prevenir da inflação? Primeiro, por que se prevenir da inflação, né? Em que situação a inflação pode ser prejudicial para você? A inflação, gente, é a elevação
geral do nível de preços. Ela funciona como se fosse um bichinho comendo teu dinheiro. Se você tem aí 20% de inflação dentro de um ano, é como se no começo do ano você tivesse uma nota inteira de R$10 e no final do ano você tem R$8 só em poder de compra. Porque o que você comprava com R$10 no começo do ano, você não compra mais no final do ano. Aqueles mesmos R$10, aquela mesma nota, só vai conseguir comprar no mercado o que no começo do ano você comprava com 8. É isso assim que funciona a inflação. Ela consome, ela corrói, ela destrói o poder de compra da moeda. Então, como você se defende disso? Se você lutou bravamente, fez a disciplina de investimentos financeiros, juntou dinheiro, conseguiu investir, e agora você está com esse dinheiro líquido na sua mão. Você tem aí R$10.000 para fazer um investimento. Como você se protege da inflação? E aí, professor, como que a gente se protege? Um bom investimento hoje em dia são títulos públicos. Eu estava verificando nessa semana quais são as taxas que o título público está pagando. E isso vocês também podem fazer, é muito fácil. Você entra no site do Tesouro Direto, só colocar Tesouro Direto ali na procura pela internet que você rapidamente vai achar o site. E ele te mostra quais as taxas que o governo está pagando. Título público é uma forma que o governo tem de emprestar dinheiro da sociedade para financiar a máquina pública, digamos assim. E existem títulos que estão pagando inflação mais 7%. Ou seja, se você fizer um investimento nesse título público, ele rende de forma anual. Então, naquele ano, ele vai te pagar toda a inflação e, além da inflação, ele vai te dar mais 7%. Então, só para exemplificar, vamos imaginar que a inflação dê 10% no ano. Então, no final do ano, esse investimento que você fez no título público, ele vai te dar de ganho 10% mais os juros, que seria 7% no nosso exemplo. Então, ele vai ter rendido 17% nesse ano, o que é um ótimo investimento em períodos de inflação. Ótimo. Então, dessa forma, você se protege totalmente da inflação. Ótimo, excelente resposta, né, gente? Então, assim, para sintetizar, para se proteger da inflação, você precisa investir. E, principalmente, buscar investimentos que vão render uma taxa acima da inflação. Por isso, nada de deixar dinheiro parado em casa, sacar aí mais de R$1.000, deixar esse dinheiro escondido, esse dinheiro está perdendo valor lá dentro do seu guarda-roupa. Não faça isso. Também não deixe dinheiro parado em conta corrente. Faça o investimento daquilo que você calculou como sendo a sua sobra. Pense bem, aquele dinheiro que você vai investir, não deixe ele parado, invista em algo que vai te dar um rendimento acima da corrosão da inflação, ok? Mais uma pergunta que nós temos aqui. No caso de exportação e importação, o câmbio é um fator de risco. Como se proteger? Gente, primeiro, por que o câmbio é um fator de risco no caso de importação e exportação? Quando você faz importação, você está trabalhando com a compra de uma mercadoria que é cotada a um preço internacional. Vamos supor, se você compra roupas que custam $100, você está comprando isso por $100 e não pelo seu equivalente em real. Há 5 anos atrás, você poderia comprar isso por R$150, a cotação do real em relação ao dólar em torno de 5 anos atrás. Hoje em dia, em 2015, os mesmos $100 estão valendo em torno de R$400. Então, isso é uma grande flutuação. Eu sei que 5 anos é um tempo razoavelmente grande, mas isso pode acontecer num período de tempo menor. Esse ano a gente observou uma grande alta do dólar, né? Subiu de 3 para 4 aí dentro deste ano ainda. Imagine se você é uma empresa que está comprando roupa esse ano, $100 a roupa que você está comprando, em janeiro custava 300, hoje, agora em setembro, custa 400. Isso é uma grande alta no preço da sua matéria-prima. Você pode se proteger e deve se proteger disso fazendo aquisições no mercado futuro. Você pode fazer um contrato futuro de dólar que funciona praticamente como uma aposta. Você está dizendo assim, se o dólar no final do ano tiver, ano que vem, vamos supor, 2016, se no final de 2016 ele tiver a 3,50, eu compro. E alguém vai vender para você. Não, eu aposto que ele vai estar até menos que 3,50. Você quer comprar por 3,50? Aqui eu vendo para você. E aí você vai pagar para ter o direito de usar essa compra a 3,50. E quando chegar o ano que vem, a gente vai ver se o dólar está a 4 ou se está a 3. E você vai decidir se vale a pena ou não comprar esse dólar ou não. O mercado futuro existe. Ele existe principalmente para diminuir o risco de quem atua com moeda estrangeira. Quer comentar mais sobre isso, professor? Não, exatamente. Esse tipo de proteção em dólar é muito importante, que como a professora falou, você vai importar alguma coisa. Então, se você tem a sua loja de roupas, você vai fazer o pagamento desse produto quando ele chegar no Brasil.
Então você compra hoje num dólar de R$4. Então você já sabe que vai pagar R$400. Esse produto, por ser importado, vamos supor que ele demore uma semana para chegar no Brasil. Quando ele chegar no Brasil, o dólar pode estar, por exemplo, R$4,15, R$4,20. Então você estava fazendo um planejamento financeiro de que seria viável fazer essa importação a R$4, porém no momento que você recebeu esse produto, o dólar já está custando R$4,20. Isso pode transformar o lucro que você previa na hora da compra num prejuízo. Pode inviabilizar a sua operação. Só que você já fez a compra, você já tem um compromisso de pagar, isso não pode mais ser desfeito. Então é muito importante que no momento que você faça a compra, você já se proteja no mercado futuro, como a professora muito bem explicou, a um dólar de R$4. Se o dólar chega a R$4,20 no momento da entrega, você já vai estar protegido a R$4. Então a sua operação vai continuar dando lucro conforme o planejado. Obrigada. Vamos continuar então no slide. Os controles de mitigação sobre investimentos. A dificuldade existente na mensuração de risco e oportunidades faz com que os dois lados envolvidos nas negociações financeiras, como por exemplo bancos e clientes, busquem mecanismos de controle que permitam minimizar possíveis alternâncias em suas previsões e expectativas. Dessa forma, são desenvolvidos mecanismos que podem ser denominados de mitigação ou de controle sobre as negociações desenvolvidas. Ainda falando sobre os controles, várias são as formas de controles que podem ser desenvolvidas para tentar aproveitar as oportunidades que o mercado oferece. Porém, vivemos num mundo globalizado, onde o que parece ser altamente lucrativo hoje pode se tornar, de um momento para o outro, um negócio ruim e acarretar sérios prejuízos. Como, por exemplo, podemos indicar o mercado de ações ou o dólar, que de manhã podem um ou outro apresentar viés de alta e no período da tarde sofrer elevadas quedas. A atual situação da Petrobras é um exemplo disso. O valor das ações da empresa caíram muito nos últimos meses. Gente, é isso que a gente tem falando. Existem muitos riscos, principalmente quando a gente está falando de mercado de ações ou de mercado do dólar. Esse ano, nesses últimos meses, isso é mais verdade do que nunca nos últimos anos. Desde que a gente tem o real, a gente nunca teve uma cotação real, paridade dólar-real tão desfavorável para o Brasil. A gente nunca teve um dólar tão caro. E isso não é uma coisa que a gente poderia dizer no ano passado. Ano passado a gente estava numa situação muito mais equilibrada. Nos últimos 12 meses, as nossas contas pioraram muito. A gente teve uma grande oscilação. Quem investiu em dólar perdeu dinheiro. Muitas pessoas que investiram no mercado de ações perderam dinheiro também. Então, é preciso se prevenir contra essas oscilações do mercado, porque o mercado vai oscilar e isso é até normal, porque as crises fazem parte do ciclo econômico, a gente tem momentos de desenvolvimento e momentos de crise. Agora, nós estamos vivendo momentos de crise, esperamos que seja seguido por um momento de crescimento no futuro, torcemos por isso, mas, enquanto isso não acontece, o investidor precisa se proteger para não perder todo o seu dinheiro, porque alguém está perdendo, né, professor? Exatamente. O exemplo das ações seria muito pertinente, porque a ação da Petrobras, alguns meses atrás, ela valia na casa de 15 a 20 reais. Então, a pessoa que comprou, por exemplo, a ação da Petrobras a 15 reais, hoje essa ação fechou no mercado financeiro a 6 reais. Então, você está perdendo quase 10 reais por ação. Então, isso realmente é um mercado volátil. Se você faz um investimento em bolsa de valores e não se protege, né, como nós estamos falando, não cria uma forma de seguro, você absorver uma queda desse tamanho, um prejuízo tão grande, pode tornar o seu investimento totalmente inviável. Então, aquele capital que você disponibilizou para investimentos, ele caiu para mais da metade aqui. Então, foi uma queda muito elevada, realmente. Ok. Então, vamos falar como que a gente faz essa mitigação. A gente tem aqui um exemplo, matriz de cálculo do nível de impacto. Essa matriz deve verificar os níveis de impacto, se alto, médio ou baixo, e qual o tipo de controle, o tipo de mitigação existente. O risco é encontrado através da multiplicação do impacto versus a probabilidade de ocorrência ou não de um fato, para que se encontre o índice de retorno esperado. Ainda falando sobre a matriz de cálculo,
Ela deve ainda evidenciar as possíveis ameaças micro e macroeconômicas que possam, de alguma forma, modificar o cenário atual e desenvolver estratégias de preferência diversificando a carteira de investimentos, como forma de se precaver para possíveis variações ocorridas, além de avaliar constantemente se o que foi planejado alcançou os objetivos e, caso não os tenha alcançado, rever as estratégias. Temos aqui o exemplo da nossa matriz. Aqui em cima a gente tem escrito assim, ó, o tipo da ameaça. E aí você vai responder o tipo de ameaça com o que pode dar errado. O que a gente pode entender como tipo de ameaça? Nesse caso, o que pode dar errado? Nós estamos utilizando muito o exemplo do dólar, né, da variação do dólar. O que pode dar errado é o dólar subir muito ou subir mais do que você esperou, por exemplo. Então você fez um planejamento num dólar a R$4 e o dólar veio a 4,20, a 4,50. Isso vai significar um prejuízo com certeza, porque você vai pagar mais caro de um produto que você fez todo o planejamento financeiro de vendas que você pagaria R$4. Ou como nós falamos, a sua casa pode pegar fogo, no exemplo mais extremo, né, que é muito difícil de acontecer. E isso realmente é uma coisa que pode dar errado, pode chover. Então você tem que analisar no seu negócio o que pode impactar de forma negativa no negócio, o que pode dar errado de forma a prejudicar, né, o andamento da sua organização. A gente tem aqui no nosso estado bastante forte a produção agrícola e pecuária, então as mudanças climáticas são uma coisa que pode dar errado. Se tiver uma mudança climática, como muita chuva, o exemplo que a gente deu mais cedo, pode afetar a produção de café, de cacau, de soja. Além disso, a gente tem a questão da pecuária, que também é forte no nosso estado, e o que pode dar errado para a pecuária? A gente tem uma série de coisas que podem dar errado. Por exemplo, o preço internacional da arroba pode oscilar muito. O dólar também é um fator que influencia o preço da arroba, assim como influencia o preço tanto do café quanto da soja, porque são produtos que são comercializados no mercado internacional e muitas vezes a cotação internacional influencia quase que diretamente o preço aqui no nosso mercado, aqui em Rondônia mesmo. Além disso, especificamente por causa da pecuária, a gente tem riscos inerentes a esse mercado, por exemplo, de acontecer um caso de febre aftosa, que vai afetar a aceitação do nosso produto nos outros mercados onde ele já é acostumado a vender no mercado internacional. Então isso aí é o diagnóstico, o que pode dar errado. É importante você entender para o seu negócio o que pode dar errado. Então é importante ter em vista a sua empresa, o que pode dar errado para ela. Ok? Aqui no slide a gente vê ainda o elemento crítico de negócio. É o que pode ser afetado durante o desenvolvimento do trabalho. Um processo de negócio crítico, uma imagem, a segurança de informação, uma questão legal ou uma legislação. Nesse caso, por exemplo, no caso de chuva para o agronegócio, o que pode dar errado? Chover muito forte, né? Ou causar geada, qualquer um desses elementos meteorológicos que afetem a sua produção. Qual, né, o elemento crítico do negócio? Como foi dado o exemplo, ali realmente é um processo de negócio crítico, é o principal produto, é a tua plantação, você vai perder a colheita, né? Não seria um caso de imagem, quando a sua imagem pode ficar afetada junto ao público, ou se você toma alguma atitude que possa vir a gerar um processo, que seria no caso do processo legal ou legislação. Então, de acordo com o seu negócio, de acordo com o risco que você está elencando, você vai ir preenchendo essa planilha. E isso não vai ser uma coluna só, como nós estamos aqui dando um exemplo apenas, né? Você vai colocar vários riscos, pode aumentar o dólar, pode chover, pode, não sei, faltar clientes, enfim, vários fatores de risco você vai elencar. Em cada um deles você vai colocar qual seria o processo crítico que esse risco vai afetar caso ele venha a ocorrer. Em relação ao elemento crítico, a gente está sempre dando aqui exemplos principais do negócio, né? Mas existem outras coisas que podem ser o risco. Por exemplo, um funcionário da empresa pode processar, ou se você é um restaurante, alguém pode encontrar uma barata no meio da comida, isso vai afetar, por exemplo, a sua imagem. Esse que é o elemento crítico, o que deu errado, como ele afeta a sua empresa. A gente deu muitos exemplos aqui que estão ligados à questão inerente do processo. Mas existem outras coisas que podem ser afetadas, por exemplo, processo legal, nesse exemplo de seus funcionários te processarem, ou a sua imagem, nesse exemplo de você ter um restaurante e encontrar uma barata na comida. Então, tem que conhecer esse tipo de risco, tem que ter uma criatividade para tentar elencar quais são todos esses tipos de risco. Vamos continuar?
a gente vai medir, então, o impacto. Essa medida, gente, é um pouco uma questão que você vai arbitrar. Você vai dizer o seguinte, por exemplo, se o dólar for aumentar, né? Isso vai ter impacto alto na minha empresa, porque meus produtos, minhas matérias-primas vão ficar muito caras. Isso vai afetar muito a minha empresa, eu posso praticamente entrar em processo de falência. Agora, por exemplo, se meus funcionários entrarem num processo contra mim, num processo de trabalho, um processo trabalhista, eu posso diagnosticar isso com risco médio, que apesar de vai ter impacto financeiro na empresa, apesar de vai afetar o fluxo de caixa da empresa, não vai falir a empresa, tem só um risco médio. E a questão, por exemplo, da imagem, encontrarem uma barata lá no restaurante, num prato de comida, eu posso até diagnosticar isso como baixo. Eu posso dizer assim, a pessoa pode até encontrar, mas ela não vai ter como falar isso para os outros. Isso aí não vai ter como ser divulgado. Minha cidade tem pouca internet, o pessoal não tem Facebook, quase não tem jornal. Então, você vai ter que arbitrar o que você considera. Não quer dizer que tem que ter algo alto, algo médio, algo que seja baixo. Pode ser que muitas coisas sejam médio, alguma coisa seja alta e outra seja baixa, enfim. Depende, cada coisa vai ter a sua análise específica, tá? Deixa eu apagar aqui para não atrapalhar, mexer na outra parte do dado. Aqui na tabela, então, a gente fala como você vai controlar, ou seja, como você vai fazer a mitigação. Aqui você tem que responder qual a proteção existente. Por exemplo, no caso, se você quer evitar que você leve um processo jurídico em relação aos seus servidores, seus funcionários, processo trabalhista, como que você vai se proteger desse tipo de coisa? A medida que você pode fazer é contratar um bom contador que vai te orientar, ou até mesmo na hora de fechar o contrato, na hora de entrar no processo de demissão ou despedir um funcionário, você entrar em contato logo com o advogado, para fazer os cálculos bem certinhos, os cálculos do débito trabalhista, entrar em contato com o contador e assinar os documentos e pagar tudo bem certinho para o seu funcionário, ter tudo bem certinho, para assim você controlar, mitigar, diminuir a chance desse risco acontecer. Outras estratégias podem acontecer para cada um dos riscos específicos. Se a gente está falando de dólar, você pode controlar comprando dólar futuro. Se a gente está falando a questão da higiene, né, a baratinha lá no restaurante, você pode fazer um sistema de higiene dentro da sua empresa. Você pode contar com detetizações e vários outros procedimentos que vão deixar a sua empresa mais limpa para que isso não aconteça. Além disso, a gente vem aqui a parte da vulnerabilidade. O quão eficaz é o controle? Nessa parte, você vai verificar se o teu controle ele tende a mitigar muito o risco ou tende a mitigar pouco o risco. Caso esse evento venha a ocorrer, a proteção que você tem, ela vai ser uma proteção boa, vai praticamente eliminar o risco ou não? No exemplo que a gente deu do dólar, a proteção é muito forte, porque você vai fechar um negócio, vai fechar um contrato para que você, na data futura, pague o dólar que você contratou hoje. Então você não tem risco de oscilação. Digamos, o único risco seria um risco se o dólar agora cair, que você está pagando um dólar um pouco mais caro do que ele estaria no momento da compra, do pagamento dessa compra. Porém, a proteção ela compensa muito mais contra um dólar que tende a subir. Então, isso que você vai analisar, a proteção é forte ou a proteção é fraca? Como no exemplo da barata, você vai investir em condições melhores de higiene na sua empresa, vai, quem sabe, colocar uma pessoa só para fiscalizar isso. Então, esse tipo de proteção, quanto mais você se cercar contra essa eventualidade, mais forte vai ser essa proteção. Eu queria explorar isso que o professor comentou. Esse exemplo ainda da barata, você pode investir no sistema de limpeza, fazer sistema de eliminação de pestes assim, no seu negócio, mas um dia chove muito, inunda as áreas ao redor, e aí aquelas baratas que estavam lá em outro lugar vêm para o seu empreendimento. Então, o seu sistema não é 100% a prova de falha, não é uma coisa muito segura. Pode acontecer a situação de você estar vulnerável. Você tem que estar ciente desse tipo de coisa para você compreender a vulnerabilidade da sua proteção. Continuando, a gente vai falar da probabilidade. Qual a possibilidade da ameaça se concretizar, sobrepujando o controle? E isso você vai atribuir 1 para alto, 2 para médio e 3 para baixo. Similar aqui à atribuição que você fez em relação ao impacto. Então, a probabilidade daquilo acontecer, independente de você ter feito o controle, né? Apesar de você ter feito o controle. Exatamente. Isso está muito relacionado com a vulnerabilidade, porque quanto mais fraco seja o teu controle, maior é a probabilidade desse controle não funcionar.
Então vamos utilizar esse exemplo da barata que está ficando bastante popular, né? Se você, por exemplo, resolve não contratar a empresa para detetizar, não cria um controle forte, o único sistema que você usa para fazer essa prevenção é quando a comida vai sair da cozinha para o salão, você coloca um funcionário ou você mesmo vai lhe dar uma olhada por cima se tem alguma barata ou se tem alguma sujeira. Esse é um controle muito fraco, então a chance de alguma coisa realmente passar por essa supervisão é muito alta. Então, nesse caso, a vulnerabilidade, né, o quão eficaz é o controle seria pouco eficaz. E a probabilidade desse controle não ser efetivo, de caso o risco aconteça, realmente venha te prejudicar, nesse caso seria alto, porque o controle é muito fraco. Ótimo. E a gente continua analisando, por exemplo, o risco. É o resultado da multiplicação do impacto versus a probabilidade. Vamos continuar o exemplo da barata? A gente falou que tinha pouco impacto, né? Achar uma baratinha. A gente considerou baixo. Por isso tem esse índice 3. É pouco impacto, pouca gente vai ficar sabendo, apesar de ser uma coisa muito triste para quem vai sofrer aquilo. Pouca gente vai ficar sabendo e vai afetar pouco o seu negócio. E se você está usando pouco controle, a sua vulnerabilidade vai ser alta e aí a probabilidade disso eventualmente acontecer um dia vai ser relativamente alta, né? Vai ser alto. Então aí o risco vai ser a multiplicação do impacto, no caso impacto baixo, dado pelo número 3, vezes a probabilidade, que é o que a gente considerou alto, que é o número 1. E aí isso vai dar um risco. Nosso risco 3 vezes 1 igual a 3, e é considerado um risco bastante alto, né? Quanto maior o risco, o maior resultado possível aqui seria se fosse 3 seria se fosse 1 e 1, que aí seria alto o impacto e alto a probabilidade de acontecer. Esse seria o seu pior dos mundos, se você tivesse um risco aqui 1 vezes 1, que aí seria o resultado 1, pior dos mundos. E o melhor dos mundos seria se você tivesse um impacto bastante baixo, que é esse aqui que a gente atribui o valor 3, e uma probabilidade de acontecer também bastante baixo, que a gente também atribui o número 3. E aí seria 3 vezes 3 igual a 9, e é isso aí, a gente consideraria que não está afetando muito a empresa. Mas a gente teve aqui esse resultado 3. Numa escala de 1 a 9, o risco é igual a 3. Então, a gente pode interpretar esse dado, que ele é um dado que é um risco substancial, ele não é o máximo, que é o 9, também não é o máximo, que é o 1, não é o mínimo, que é o 9, mas ele está aí num valor substancial, que é o valor de 3, então ele tem que ser considerado porque é um risco que sim está ameaçando a minha empresa. E aí a gente vai ter a última coluna, que é a questão do gatilho, que é qual evento deve preceder o acontecimento da ameaça. Eu imagino o que pode acontecer, uma infestação na minha cidade de baratas, um grande alagamento que pode trazer baratas lá para dentro. Então, se eu olho para isso, eu falo, qual evento que pode incorrer nesse risco? Quando a gente fala do dólar, qual é o evento que precede uma alta de dólar? Uma instabilidade política no cenário econômico, ou uma recessão econômica, ou uma crise na economia. Esses são eventos que vão levar ao gatilho de uma coisa que é desfavorável para mim. Por exemplo, a alta do dólar ou a infestação de pestes, né, no meu restaurante. Gente, espero que tenha ficado claro para vocês. Essa é a 4ª aula da disciplina de análise de risco e crédito. Se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, tragam depois do intervalo. Nós deixamos vocês com a atividade de sala e já retornamos. Estamos de volta para a correção da atividade de sala. Deixamos um texto, então, para interpretação e algumas questões que se relacionam ao texto. Vamos à leitura do texto? Gente, a atividade de sala de hoje, a gente viu a que tipos de riscos minha empresa está sujeita, como identifico e priorizo esses riscos, os principais meios para mitigá-lo.
É o texto de Marcelo Forman e Heloísa Macari. Perdão. Gerir risco é parte do cotidiano de todas as empresas e pessoas, seja nas decisões de investimentos do seu capital, contratação de profissionais, obtenção de empréstimos ou aquisição de um ativo. É natural pensar e calcular o retorno desejado. Por outro lado, existem riscos que podem diminuir e até mesmo inviabilizar os resultados almejados para o crescimento da organização. Os riscos que as empresas estão sujeitas podem originar-se tanto do ambiente externo em que ela está inserida, quanto do ambiente interno. O olhar de fora deve monitorar os movimentos dos concorrentes, consumidores, oscilações do mercado financeiro, mudanças regulatórias e de leis, novas tecnologias, bem como as expectativas das demais partes interessadas, ou stakeholders, como sociedade, governo, comunidade local e meio ambiente. As empresas devem considerar essas ameaças externas e mecanismos de mitigá-las em seus planejamentos estratégicos, por meio da análise de riscos estratégicos, financeiros, operacionais e de compliance, legal e regulatório, que podem oferecer impactos potenciais ao modelo de negócio e sua respectiva operação. Eles são conhecidos como riscos corporativos. Porém, os riscos que se originam no ambiente interno muitas vezes são negligenciados e deixados em segundo plano. Esses riscos estão presentes nas diversas camadas de um negócio: processos, sistemas, governança e gestão, infraestrutura e profissionais. É fundamental que sejam conhecidas as fragilidades e vulnerabilidades que permitem essas camadas, a fim de identificar os riscos potenciais, os quais podem provocar perdas financeiras, de receita, de ativo ou estoque, bem como de reputação. Podem ser originados por falhas, erros ou desvios de conduta e má-fé. O risco mais preocupante é aquele que a empresa não tem conhecimento. Por isso, é primordial que toda empresa possua um processo estabelecido para a gestão de riscos com enfoque pragmático e que gere valor ao negócio, contemplando os seguintes passos: diagnóstico dos riscos potenciais, 2. Priorização dos riscos e 3. Mitigação dos riscos. Gente, então a gente viu o texto, ele vai falar uma frase que eu acho que tem um grande impacto, um grande poder, que é: o pior risco, o risco mais perigoso para uma organização é aquele que a organização desconhece. Ele vai dar então 3 passos importantes para você conhecer o seu risco, para você conseguir mitigá-lo. E a partir dessas informações, acho que é possível responder as questões que a gente propõe. A gente está propondo aqui algumas questões que se relacionam com o texto. São elas: questão 1. O que é a mitigação de riscos? Essa pergunta tem mais a ver com o nosso conteúdo da aula, né? Não necessariamente para o texto em si. E ela está ligada a controle, a conhecer o seu risco e tentar controlar esse risco. O risco, gente, a gente pode interpretar ele como uma força externa. Ele é uma força, como se fosse uma força da natureza, uma força do mercado, e você não controla a ocorrência daquilo ou não. Não é igual um interruptor de uma lâmpada que você tem um controle de apertar o interruptor sim ou não. Ele é uma coisa que você não está sujeito ao seu controle. Ela acontece alheio à sua vontade. O que você pode fazer? Controlar o que você vai fazer para prevenir a ocorrência do que te ameaça. Então, a mitigação é fazer o controle desses fatores que podem levar ao gatilho e depois o que você vai fazer para se prevenir dessas situações arriscadas. Tem alguma resposta, então, professor? Tem sim, professora. A gente recebeu aqui 2 respostas. Uma lá de Paraná, né, onde eles respondem que mitigação de risco é traçar estratégias para lidar com as situações desfavoráveis caso ela ocorra. Ótimo, pessoal de Paraná, obrigado pela participação. Muito legal vocês participando aqui, esse horário da noite, totalmente correto, é isso mesmo, uma ótima interpretação do conteúdo da aula. E temos também a resposta aqui de Porto Velho, que mitigação de riscos é o procedimento para minimizar ou eliminar os riscos. Legal, tem a ver com o nosso contexto, é isso aí mesmo. Gente, se vocês também têm vontade de mandar a sua resposta, fique à vontade, mande pra gente, tá? Vamos então ver a questão número 2? Questão número 2.
Em suas palavras, por que se deve gerir os riscos? Gente, essa é uma pergunta que tem a ver com o que é o risco e ela vai nos ajudar a entender por que gerir o risco. A gente deve gerir o risco porque o risco é uma ameaça para o objetivo da empresa, que é chegar ao lucro. Então você deve gerir para tentar minimizar essa ameaça. Temos respostas também? Temos sim, o pessoal de Paraná respondeu as duas primeiras. Eles disseram que para evitarmos e nos precavermos de possíveis prejuízos. Para evitar e precaver de possíveis prejuízos. Ótimo, pessoal de Paraná. Muito obrigado. Essa mesmo, ótima resposta. Tem alguma outra resposta? Não, por enquanto só Por isso. enquanto são essas. Gente, muito legal a participação de vocês. O pessoal de Paraná sempre contribuindo, trabalhando com a gente. Obrigado por estarem prestigiando a gente até esse horário. Vamos seguir então com a correção. Questão número 3. Apresente exemplos de ações que são formas de mitigar os riscos. Acho que na aula a gente discutiu bastante, né? Por exemplo, comprar dólar futuro ou contratar um contador para fazer os acertos dos seus funcionários quando você precisa fazer uma demissão, até mesmo para fazer os pagamentos diários, para você ter tudo em dia, para evitar um processo legal ou para você evitar uma questão de processo inerente ao seu negócio quando você tem uma oscilação do dólar. Quais são outros exemplos, professor, que a gente poderia dizer para mitigar o risco? A gente citou o exemplo do guarda-chuva, né, que você vai se proteger da chuva, ou as formas de controle ali no restaurante para melhorar a higiene da comida. Você pode, como no mercado de bolsa de valores, que a gente citou o valor da Petrobras, se você começar a perceber alguma oscilação que a ação pode cair, uma mitigação do risco seria você deixar programado um valor automático de saída, onde caso a ação caia abaixo daquele valor, o programa automaticamente vende essa ação para que você não tenha um prejuízo muito grande. Enfim, para cada situação você vai ter várias ações que podem ser tomadas, né? Excelente, obrigada. A gente tem a questão 4, então, que é: como matriz de probabilidade pode te auxiliar na mitigação de risco? Gente, acho que a vantagem da matriz de probabilidade, que a gente apresentou como exemplo no final da aula, é conhecer quais são as suas maiores ameaças, o que realmente pode te atingir, o que tem maior risco de te atingir, porque quando você compreende o que tem o maior risco, você vai conseguir focar a energia naquilo que é mais perigoso, aquilo que tem alta probabilidade de acontecer, que vai ter um alto impacto se acontecer. Então você vai conseguir gerir suas forças, porque a gente não consegue controlar tudo, a gente tem que escolher o que vai controlar. Então a matriz de probabilidade vai te ajudar como um instrumento para você se focar naquilo que tem mais risco para o seu negócio. Professor, quer responder essa também? O que você acha? Como a matriz de probabilidade pode te auxiliar à mitigação de riscos? A matriz ela pode te auxiliar porque você vai fazer um mapeamento das fraquezas da sua empresa. Você vai elencar quais são os fatores de maior risco, como eles podem te afetar, qual o grau de impacto, digamos assim, né? Se ele vai ter um impacto alto ou não vai ter um impacto baixo, quais as formas que você pode se utilizar para se prevenir disso. Então ele vai te ajudar muito, porque ele vai simplificar o planejamento para que você possa realmente ter controles efetivos na mitigação do risco. Excelente, ótimo. Então nós partimos para a última questão que a gente apresentou hoje, a questão 5 da nossa atividade de sala. Apresente um exemplo de risco interno e um exemplo de risco externo para uma empresa. Nos exemplos que a gente está trabalhando, a questão do dólar é um risco externo para a empresa, ele está ligado a fatores que ela não controla. Ela não controla o preço do dólar. Nos exemplos também que a gente tratou aqui na sala, a questão da higiene no ambiente de alimentação, para você evitar pestes como a barata, é uma questão interna, que você tem controle maior, você determina mais, você consegue controlar diretamente a sua higiene. Então, esses são exemplos interno e externo. O interno está dentro da empresa, ela vai acontecer ali, vai afetar aquela empresa, não vai afetar as demais. E externo é uma coisa que está mais ligada a uma questão sistemática, vai afetar todo um sistema, por exemplo, a alta da taxa de juros, a mudança no nível de inflação ou a mudança no preço do dólar. Esses são alguns exemplos. E, professora, nós temos uma dúvida aqui, que o pessoal de Porto Velho está perguntando: planejamento e controle em ações seria um dos exemplos de mitigar risco? Então, eu acredito que sim. Se você faz um planejamento e faz um controle em cima desse planejamento, com certeza essa é uma forma de mitigação de risco, sim, porque você vai acompanhar quais são os fatores que impactam negativamente a sua empresa, qual vai ali elaborar através do planejamento uma forma de evitá-los, de realmente mitigá-los. Então, com certeza, essa resposta está correta.
É uma ótima análise, né? Uma maneira de fazer uma análise interdisciplinar desse conteúdo. Eu sei que vocês estudaram bastante ações em outra disciplina. E sim, né? Fazer uma composição de carteira, tentar compor com ações que vão andar em situações, até direções opostas, né? Quando uma está ganhando, a outra está perdendo. Por exemplo, quando o petróleo está em alta, o biocombustível está em baixa, tipo o álcool. Esse tipo de composição é um planejamento e é uma forma de mitigação, sim. Você está se protegendo contra o risco de arcar com um grande prejuízo aí, por estar apostando todos os ovos na mesma cesta, por exemplo. Muito obrigado, ótima análise. Uma ótima conclusão, né? Vamos prosseguir então para a última etapa da nossa aula, que é a revisão. Relembrando então o que nós vimos na aula de hoje. Na aula de hoje, nós falamos de risco. Sobre risco, nós fizemos duas analogias. Primeiro, nós discutimos a relação entre risco e retorno. Destacamos essa relação diretamente proporcional, que quando a gente expressa num gráfico, vai ter esse comportamento de uma reta ascendente, porque quando aumenta tanto para o risco, vai aumentar também para o retorno. A gente explicou que isso acontece porque você só vai aceitar um risco maior se isso significar uma chance de um retorno também crescente. Falamos um pouco sobre mitigação de risco, que é o ato de tentar controlar o risco. A gente tem aqui uma definição, é o gerenciamento da consequência do risco. São estratégias para lidar com a situação desfavorável, caso ela ocorra. Então, essa é a nossa revisão. Esses são os conteúdos que trabalhamos. Além disso, a gente trabalhou a matriz de probabilidade. Eu gostaria de deixar a matriz de probabilidade como um exemplo para vocês, que é uma coisa que pode ser utilizada na vida prática. Acho que se vocês puderem copiar do slide, tentar empregar na empresa, eu acredito que esse é um instrumento bastante útil. A matriz de probabilidade, ela funciona para várias empresas, não são poucas as empresas que utilizam ela. Tem mais um comentário, professor? Sim, os alunos pediram para que a gente repetisse a pergunta 5. Eles ficaram em dúvida. 5, ficaram em dúvida? Ah, tá, eu falei bem rápido mesmo, né? Vamos falar, deixa eu ler de novo a pergunta. Apresente um exemplo de risco interno e um exemplo de risco externo para uma empresa. Os riscos podem ser divididos em interno e externo. As palavras interno e externo também são substituídas pelas palavras sistemático e não sistemático. Um risco externo, ele é sistemático, ele afeta todo um sistema, ele não está ligado diretamente à empresa, ele está ligado a toda uma economia. Isso pode ser, por exemplo, um município. Por exemplo, eu sei que aqui no nosso município de Rolim de Moura teve um frigorífico que fechou recentemente. E isso representa um risco sistemático para o município. Vários comércios na região e no município foram afetados, não por uma questão interna da empresa, não por um erro do pessoal do RH, não porque compraram matéria-prima errada, não porque não geriram algum outro risco, mas porque quando aumenta o desemprego no município, isso vai afetar a inadimplência, isso vai mudar o cenário do que você olhou quando você fez análise de cadastro para concessão de crédito, isso vai mudar a realidade. E isso é um risco externo ao comércio. Estou me referindo ao comércio que não é o próprio frigorífico, mas o comércio de lojas do município e da região, até prestação de serviço, pessoal dentista, farmacêutico, várias pessoas vão ser afetadas por esse risco externo. A gente chama risco interno aquele que é não sistemático, ele depende das decisões do gestor da empresa. Por exemplo, quando você contrata o primo de alguém, de um conhecido que te indicou ali para fazer análise de gestão de cadastro, o cara não é formado em finanças, não é um técnico em finanças, ele não conhece o tema, ele vai fazer ali análise de cadastro só assim, eu conheço essa pessoa, sim ou não? Ah, eu conheço, vou dar crédito, não conheço, não vou dar crédito. E aí ele vai usar um sistema mais arbitrário, não vai conseguir analisar muito bem, e daqui a pouco está aumentando a inadimplência da empresa. E aí, o que está acontecendo? Está acontecendo um risco interno, você não está gerindo bem o risco de inadimplência e aí você está aumentando a sua situação de inadimplência. Então, o risco interno tem a ver com que as decisões que a empresa toma, decisões que ela controla, tem a ver com a aquisição de estoque, decisão de qual mercadoria comprar, onde investir, como expandir. E já os riscos externos são aqueles que estão ligados a fatores que a empresa controla menos. Por exemplo, esses fatores que estão ligados a toda uma economia. Quer me ajudar, professor? Quer dar mais exemplo? Eu acho que ficou bastante claro, porque um risco interno, que nem a gente falou mais cedo, seria o risco de algum funcionário processar a empresa, ou o risco de um funcionário cometer algum erro que vai ter um impacto negativo da empresa. Esse é um risco interno, ele está restrito ao ambiente da empresa.
Um risco externo é algo que vem de fora. Pode ser a variação do dólar, pode ser a criação de um novo imposto, né? Pode ser algum, digamos, faltou energia elétrica na cidade. São todos exemplos de riscos externos, né? Isso, ótimo, obrigada. Faltar energia na cidade, uma mudança na legislação. Se fosse risco interno, quando ela contratou um funcionário. Aí se mudou uma coisa na lei trabalhista, que agora está mais oneroso, tem um funcionário para ela. Aquilo ali é um risco sistemático que vai sair do sistema e vai começar a entrar na empresa, né? Então, o risco sistemático, o risco externo, é esse que é gerado no ambiente econômico, no ambiente da natureza, o risco de um raio cair na sua empresa, risco externo. E interno é aquele que é mais gerado pelas suas decisões de gestão da empresa. Então, quem você escolhe, o que você quer fazer. Tá? Espero que tenha ficado mais claro. Gente, se tiver qualquer outra dúvida, dá tempo ainda da gente responder, podem mandar pra gente. Por enquanto, a gente está ficando por aqui. Essa foi a 4ª aula da disciplina de análise de risco e crédito. Esses 2 dias nós tivemos 2 aulas no mesmo dia, né? Essa semana e semana passada a gente teve aula 1 e 2 no mesmo dia da semana. E a aula 3 e 4 foi hoje, também no mesmo dia da semana. Na semana que vem, nós vamos ter apenas uma aula, que é a aula 5. Correto, professor? Exatamente, professor. Que dia vai ser semana que vem a nossa aula? Vai ser dia 30. Dia 30, último dia do mês, né? Dia 30, último dia do mês, a gente vai ter apenas uma aula, a aula 5. Nossa aula começa às 7 e acaba às 8h40, tá? Na outra semana, no dia 7 do mês de outubro, nós teremos 50 minutos de revisão e aplicação da avaliação da disciplina. Ok? Espero que tenha ficado bem claro para todos. Semana que vem nos reencontramos para a 5ª aula da nossa disciplina. Exatamente, gente. Está acabando, não desanime e até semana que vem. Até semana que vem.